Feliz sábado para todos. É um prazer estar aqui na igreja de Richmond. Quero agradecer ao pastor Samuel pelo convite. Quero parabenizar a igreja pelo belo lugar, pela bela música e também pelo belo ambiente que vocês têm aí fora. É um ambiente que certamente convida vocês a terem uma excelente qualidade de vida. Fazendo apenas algumas correções, o pastor mencionou Monte Morelos. Eu não estudei em Monte Morelos, estudei na Universidade México-Americana do Norte. Moro numa cidade chamada McAllen, Texas, que fica a 12 milhas da fronteira com o México. E eu cruzava todo dia a fronteira para poder atender a escola de medicina. Terminando medicina, vim para o Texas, onde eu fui fazer o meu internado. Fiz 1 ano no hospital de Mission. Tive uma pequena clínica maternidade e há algum tempo eu me dedico à consultoria. Estou trabalhando principalmente, no Texas trabalhei junto com a Secretaria de Educação, num programa para reduzir a obesidade das crianças em idades escolares. Não sei se vocês sabem, o Texas é o estado mais pesado da União e a obesidade, principalmente entre crianças de idade escolar, é uma epidemia. Eu vim de Connecticut essa noite. Eu acho que dormi apenas umas 2 horas. Essas últimas 24 horas certamente não tem sido uma boa qualidade de vida para mim. Vocês podem notar pela minha fisionomia que está um pouco assim amarrotado, não é verdade? Mas é um prazer estar aqui com vocês. E uma coisa eu tenho certeza. Em termos de saúde, se vocês assistirem todas as palestras que vão ser dadas aqui, vocês vão poder dividir a vida de vocês em 2 partes. Antes e depois da palestra. Eu quero que você trazer uma verdadeira revolução, mas uma revolução individual na vida de cada um. E nós temos tido muito êxito nisso. Temos tido tanto êxito que igrejas evangélicas estão convidando para dar mensagem, para compartilhar a mensagem de saúde com eles, coisa que há 10, 15 anos atrás era algo praticamente impossível. Eu lembro que na região de Boston, ano passado, um pastor batista me entregou todo domingo. Não tiveram escola dominical, não tiveram nada, só tiveram saúde. Foram 3 horas. E quando eu terminei a palestra, o pastor se levantou, tomou o microfone e falou: irmãos, agora vamos nos ajoelhar e agradecer a Deus por essa revelação. Então, creio que esses dias que vamos estar aqui juntos será de um grande benefício. Mas eu vivo no Texas, um lugar muito longe, venho de longe e tenho boas e más notícias. O que é que vocês querem primeiro? Primeiro as más notícias? Irmãos, nós vivemos num país que é considerado a nação mais rica e poderosa do planeta. Os recursos que nós temos nesse país, aplicado no setor de saúde, torna esse país como uma referência para todo mundo. Para que vocês tenham uma ideia, somente o que nós gastamos no ano 2000 no setor de saúde representa todo o produto interno bruto do México e do Brasil juntos, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. As projeções para o ano 2012 será que se gastará no setor de saúde 4 trilhões de dólares, significando que $1 de cada 5 será gasto no setor de saúde, superando pela primeira vez na história o orçamento de defesa nacional. Nós temos uma tecnologia de ponta que faz o diagnóstico de algumas enfermidades quase que 100% perfeito. E a cada momento nós temos estudos sendo conduzidos buscando melhores maneiras de tratar as enfermidades. Mas existe uma incógnita. Com tanto dinheiro, com tanta tecnologia, com tantos hospitais, com tantos profissionais bem preparados, como se encontra a situação daqueles que vivem nos Estados Unidos ao entrarmos no século XXI com relação à saúde? E eu gostaria de compartilhar com vocês uns dados que tenho do Centro para o Controle das Enfermidades, que é o famoso CDC, que nos dá mais ou menos um perfil da situação da saúde do povo americano ao entrarmos no século XXI. De acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, hoje nós temos nos Estados Unidos 60 milhões de pessoas que padecem de algum tipo de enfermidade cardiovascular. Ou seja, uma pessoa
em cada 5 padece de algum tipo de enfermidade cardiovascular. Temos hoje 18 milhões de diabéticos, mas acredita-se que existam 5 milhões a mais que não sabem que têm enfermidade porque são considerados assintomáticos. A cada ano ocorre 1.600.000 ataques de coração, é dizer, um ataque de coração a cada 24 segundos e uma morte por problemas cardíacos a cada 45 segundos. A cada 30 segundos uma pessoa diagnosticada com câncer e a cada 55 segundos uma pessoa morre de câncer. A cada ano, 180.000 mulheres são diagnosticadas com câncer dos seios e aproximadamente 80.000 morrem nos 3 primeiros anos do diagnóstico. 1/3 dos homens que morrem de câncer da próstata. Ocorre nesse país 750.000 derrames cerebrais a cada ano, deixando aproximadamente 400.000 mortes e outras 250.000 pessoas inválidas por toda a vida. Existem 60 milhões de obesos. Uma pessoa em cada 5 está obesa, mais 8 em cada 10 está acima do peso. São 92 milhões de pessoas padecendo de pressão arterial elevada. Uma pessoa em cada 3 tem a pressão arterial elevada. Mas o que é mais assustador, de acordo com o Centro para o Controle das Enfermidades, as projeções feitas há 20 anos diziam o seguinte, que se os jovens e os adolescentes não mudassem a maneira como estavam se alimentando, 6 de cada 10 seriam diabéticos e teriam problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. E as projeções mais recentes da Associação Americana de Pediatria diz que todas as crianças que nasceram do ano 2000 para cá, se seguirem nesse sistema de alimentação americano, mais de 90% serão diabéticos e terão problemas cardíacos antes dos 40 anos de idade. Apesar de todos os recursos que nós temos, apesar de todos os recursos financeiros, tecnológicos, profissionais, nós estamos entrando no século 21 com uma geração de enfermos. Agora, se dinheiro e tecnologia não é suficiente para manter um povo são, onde deve estar o problema? Vocês creem que existe alguma relação entre o meu estilo de vida e as enfermidades? Vocês creem que existe alguma relação entre a maneira como estou me alimentando e as enfermidades? E eu gostaria de comparar com vocês 2 povos que são considerados hoje os extremos no que diz respeito à saúde e qualidade de vida. O primeiro povo que tem a média de vida mais alta do planeta chama-se Hunzas. Eles vivem nos Himalaias, entre a fronteira do Paquistão com a China. Média de vida de Hunza varia de 98 a 102 anos de idade. Mas é interessante que os Hunzas não somente vivem muito, como que eles têm uma excelente qualidade de vida quando já são idosos. Se vocês tiverem o privilégio de visitar a Vila dos Hunzas, vocês vão ficar espantados de verem centenários ainda estão cuidando da sua terra, ainda estão cortando sua lenha e ainda estão montando seus cavalos. Parece o céu, não é verdade? Mas não é. Agora, a que se deve a longevidade dos Hunzas? Os Hunzas se alimentam basicamente de frutas, cereais, nozes, legumes. O único produto de origem animal que os Hunzas utilizam é o iogurte. Carne comem apenas 4 vezes ao ano, quando oferecem sacrifício nas suas festas religiosas e têm que comer a carne daqueles animais. Alguns investigadores da Califórnia visitaram a Vila dos Hunzas e encontraram algumas coisas que nos assombram e também nos assustam. Por exemplo, não encontraram uma pessoa naquela vila que tenha problema nos olhos. 90 anos, visão 20/20. Não encontraram nenhuma pessoa que padeça de úlcera ou problemas gástricos. Tumores são enfermidades inexistentes. Pressão arterial e outras enfermidades cardiovasculares são inexistentes.
certamente não seria um bom lugar para se colocar uma farmácia, não é verdade? Agora, fazendo-se autópsias em pessoas com mais de 90 anos, sabe o que eles descobriram? Que as artérias desses nonagenários estão em melhores condições que as artérias dos nossos adolescentes aqui no Ocidente. Quais são os dois fatores que influenciam a longevidade e a saúde? E aqui nós vamos ver dois fatores, o fator ambiental e o fator nutricional. Agora vamos ver o povo que tem a menor média de vida do planeta. Vou convidar a vocês que façamos uma viagem até o Polo Norte. Aí vamos encontrar um grupo chamado o quê? Esquimós. Quanto vocês acham que é a média de vida de um esquimó? Quanto? Aqui tem 40, quem dá menos? 29 anos. Agora, por que vivem tão pouco um esquimó? Aqui nós vemos dois fatores. Fator o quê? Ambiental, que leva a um desbalance no fator o quê? Nutricional. Eles vivem numa região inóspita, aí não se pode plantar nada. A dieta dos esquimós, basicamente, o que consiste de quê? Alguns animais nem poderíamos chamar de peixe, na realidade são mamíferos aquáticos. São animais que têm o quê? Uma grande quantidade de gordura na sua carne. Agora é interessante que os esquimós, quando são adolescentes, parecem ter uma energia tremenda. Mas quando chegam aos 24, 25 anos de idade, começam a apresentar sinais de velhice precoce. E por que parecem ter tanta energia? Porque um dos efeitos do excesso de produtos animais, principalmente de gordura no nosso organismo, é que é o quê? É um estimulante do sistema nervoso central. Agora, dois fatores. Nós vemos que o fator nutricional e o fator ambiental reduziu a média de vida de um povo, a diferença de aproximadamente quase que um terço, ou um pouco mais de um terço. Se nós quisermos buscar mais informações a respeito da relação entre longevidade e dieta alimentar, nós temos que voltar aonde? Voltar no Éden. E temos que buscar aonde? Na Bíblia. A Bíblia traz informações importantíssimas, não vamos ter tempo de decorrer em todos os textos, gostaria apenas de ler os principais, no que diz respeito à relação entre a longevidade e a nossa saúde. Aliás, eu sempre digo que a Bíblia é um manual, é o nosso manual. Agora, manual é um problema de cultura. Por exemplo, o japonês, ele antes de comprar um aparelho eletrônico, sabe o que ele faz? Ele pede para ler o manual. O americano, ele compra o aparelho para ler o manual. E nós brasileiros queimamos o aparelho, depois vamos buscar onde é que deixamos o manual. Não vamos fazer com o nosso corpo o que às vezes fazemos com os nossos aparelhos eletrônicos. Mas se nós vermos logo no primeiro capítulo da Bíblia, no livro de Gênesis, o Espírito de Profecia menciona que Deus criou o homem perfeito. Perfeito foi criado nossos primeiros pais. Qual era a altura de Adão? 4 metros de altura. Uma pessoa com 4 metros de altura deveria pesar aproximadamente quanto? Quantos vocês acham que pesava Adão? Quanto? Tenho 400 aqui. Quem dá mais? Pounds? Quem dá mais? Olha que engana. Porque quando a pessoa está crescendo, o seu crescimento é aritmético, mas no seu peso não segue a progressão aritmética. O Centro para o Estudo do Criacionismo lançaram no computador e chegaram com a assombrosa quantia de 1 tonelada. Estamos falando de um gigante de 4 metros de altura, pesando aproximadamente 1 tonelada. 12 pés ou aproximadamente 2.000 libras.
E quando eu imagino o tamanho de Adão e que me olho no espelho, que eu realmente sinto como o pecado nos tem aplastado, não é verdade? Agora, para alimentar esse gigante, qual foi a dieta que Deus deu para nossos primeiros pais? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 29. Aí está a dieta original que Deus deixou para nós. E diz o texto: e disse Deus, eis que vos tenho dado todas as plantas em que dá semente sobre toda a terra, vos será por alimento, e todas as árvores em que há fruto e que dá semente, também serão por alimento. O que está faltando nessa dieta? O que está faltando aí? Não está faltando absolutamente nada. Essa dieta tinha todos os nutrientes para alimentar aquele gigante de 4 metros e 1 tonelada. E certamente tem também todos os nutrientes para alimentarmos a nós com uma estatura muito menor. E aos animais? O que foi dado aos animais? Deus deixou uma dieta especial para os animais? Vamos ler o versículo 30. Aí está. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, a todos que se arrastam sobre a terra, e quem tem fôlego de vida, todas as ervas serão por alimento. Pergunta: o que está faltando na dieta dos animais? Não está faltando absolutamente nada. Dentro daquele contexto de um mundo sem pecado, esses alimentos seriam suficientes para manter os animais em boa saúde. Agora, o que nós vemos aqui? Quando nós vemos pela televisão, por exemplo, um leão destroçando uma corça, o que nós estamos vendo o que é? É consequência do pecado. No plano original de Deus, logo no primeiro capítulo, ele deixa muito bem claro que nunca foi o seu plano que um ser vivo servisse de quê? De alimento para outro ser vivo. Já no princípio, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. E eu gosto de dar ênfase nessa parte, porque tem pessoas que dizem, não, é porque os carnívoros têm intestino assim, que tem o dente assado. Não, aqui está bem estabelecido que já no princípio, nenhum ser vivo deveria utilizar outro ser vivo, flesh, como alimento. Agora, vivemos num mundo de pecado, mas o profeta Isaías, quando ele tem a visão da nova terra, uma das coisas que ele diz na sua visão, ele diz o seguinte, que na nova terra, o leão comerá o quê? Palha com quem? Com um boi. O que o profeta está vendo? Que na nova terra, todas as coisas serão restauradas de acordo com o plano original de Deus. Agora, quando o homem pecou, primeira providência que Deus tomou, vocês sabem qual foi? Mudou a dieta. Foi a primeira providência. Além desses alimentos que nós vemos aqui mencionados em Gênesis capítulo 1, versículo 29, nossos primeiros pais tinham acesso a um outro alimento. Que alimento era esse? Era o fruto da árvore da vida. Quando o homem pecou, qual foi a primeira providência que Deus tomou? Cortou o acesso do homem à árvore, ao fruto da árvore da vida, para que ele não continuasse comendo e se tornasse um pecador eterno. Mas quando Deus cortou o acesso ao fruto da árvore da vida, ele acrescentou outro alimento na sua dieta. Vamos ver aí o que foi acrescentado em Gênesis no capítulo 3, versículo 17 e 18. Aqui está falando das consequências do pecado. E diz o seguinte: e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu do fruto da árvore que ordenei dizendo, não comesse dela, maldita é a terra por sua causa. Em dor e sofrimento trabalharás dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e assim como os animais comerás as ervas do campo. Pergunta:
por que Deus permitiu ao homem comer a erva do campo somente depois do pecado e não antes do pecado? Ajudar na digestão. Hã? Exatamente. Deus é misericordioso. Ele já sabia que o ser humano, ao transgredir as leis de saúde, ia começar a conhecer alguma coisa chamada enfermidades. E Deus sabia que nas ervas do campo haveriam propriedades para amenizar o seu sofrimento. Hoje os grandes laboratórios sabem disso. Mais de 70% dos fármacos, da onde vem? Das ervas do campo. A única diferença é que não se pode pegar uma fórmula da natureza e ter o direito de comercializar. Eles têm que fazer algumas modificações, e são essas modificações que trazem os famosos efeitos colaterais. Então aqui nós já vemos a misericórdia de Deus. E se nós decorrermos aqui pelo livro de Gênesis, vamos encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, nos primeiros capítulos de Gênesis, nós não encontramos nenhum óbito que diga que alguém morreu porque estava doente. O que diz os óbitos dos primeiros capítulos de Gênesis? E morreu fulano com 600 anos, seus olhos nunca se escureceram, cheio de vigor, e o quê? E farto em anos. Uma coisa que nós notamos também no livro de Gênesis, que é ao contrário de que nós vemos hoje é o que nós chamamos o paradoxo da medicina, é que a vida no livro de Gênesis, dos nossos primeiros antecessores, era marcada por uma característica: era uma vida longa e uma morte rápida. E hoje o que nós temos? Nós temos uma vida curta e uma morte longa, uma morte lenta. Hoje, por exemplo, se espera que os americanos que se aposentarão para o ano 2012 vivam até os 80 anos de idade. Mas também se espera que mais de 60% passarão os 10 últimos anos da sua vida no nursing home, incapazes de cuidar de si mesmo. Agora, se Adão houvesse sido fiel, qual deveria ser a média de vida de Adão e Eva? Se eles não tivessem pecado? Eterno, exatamente. Viveriam o quê? Eternamente. Já veio o pecado, e se vocês leem nas casas de vocês o capítulo 5 todo de Gênesis, vocês vão ver que a média de vida antes do dilúvio era 912 anos. Depois do dilúvio, o que aconteceu? Duas coisas mudaram. Mudou o ambiente e mudou também o quê? A alimentação. Se vocês lerem o capítulo 11 de Gênesis, vão ver que ao mudar o ambiente e ao mudar a alimentação, a média de vida de 912 anos caiu para 286 anos. Nos dias dos israelitas, qual era a média de vida? O que diz o Salmo 90, versículo 10? Que a vida do homem são 70 anos. Quando existe vigor, chega aos 80, mas a maioria deles é o quê? Cansaço, enfado, porque passa rapidamente e voamos. O salmista não estava determinando que o homem deveria viver só 70, 80 anos. Se vocês verem o versículo no final, na realidade ele estava lamentando quão rápida e quão curta se havia tornado a vida. E hoje estamos vivendo mais ou menos? Ou estamos vivendo mais ou menos? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o nosso mundo tem 6 bilhões de habitantes. Desses 6 bilhões de habitantes, 50%, a metade da população do mundo, morrem antes de completar os 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos de idade e apenas uma pessoa em cada 500 chega aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida o quê? Qualidade de vida miserável. Durante essa semana nós vamos discutir 5 fatores que têm contribuído para essa diminuição da energia da raça humana através dos séculos e o que nós podemos fazer para voltar a ter uma vida de energia, com vigor e o quê? Para podermos ser úteis mais à nossa família, à nossa igreja e ao nosso Deus. E eu vou falar em ordem de importância. Vou começar agora, talvez apenas... Quantos minutos eu tinha, pastor?
Ainda tem, né? Vamos falar em ordem de importância. Por exemplo, se você quer fazer uma reforma na saúde na sua vida e você quer começar com a coisa mais importante, qual seria a coisa mais importante para você? Hã? Carne? Não, carne está em terceiro lugar. Coisa mais importante que nós deveríamos fazer e que vocês devem fazer seria, isso é urgente, isso é para ontem, reduzir a quantidade de alimento que você está ingerindo. Hoje, pessoas que vivem em estratos sociais onde existe abundância de alimentos, estão como que literalmente cavando as suas sepulturas com os próprios dentes. Em 1996, os cientistas que estudam o processo do envelhecimento publicaram um artigo no Time Magazine intitulado Forever Young, Jovens para Sempre. Depois de 30 anos investigando, pesquisando a nível molecular o processo do envelhecimento, eles fazem algumas declarações que nos assombram. E algumas dessas declarações em perfeita harmonia com o Espírito de Profecia. Diz eles o seguinte, que o mundo hoje está dividido em dois grupos. Existe um grupo que está morrendo porque não tem acesso ao alimento. E existe outro que está literalmente cavando a sua sepultura com seus próprios dentes. E eles mostram e provam a nível molecular por que o comer em excesso envelhece a pessoa precocemente e encurta a vida. Eles explicam isso de uma maneira bem clássica. E eu vou tentar fazer uma ilustração. O Espírito de Profecia diz que comer em excesso cansa mais do que trabalhar em excesso. Conselho sobre regime alimentar. Já repararam que nunca se comeu tanto e nunca se viu tantas pessoas tão cansadas? Por quê? Porque quando comemos em excesso, todo o nosso processo digestivo controlado pelo cérebro começa a drenar do nosso corpo aquilo que é conhecido como energia vital. E hoje, as pessoas comem mais do que devem, e dizem os cientistas, os gerontólogos, se nós reduzirmos em 30% a ingestão de calorias vazias, nós poderíamos aumentar em 40% a nossa expectativa de vida. E eles vão mais longe, diz que não somente poderíamos viver muito mais, mas poderíamos viver com uma excelente qualidade de vida. Vamos supor que vivamos 70 anos. Cortamos em 30% as calorias vazias. À tarde eu vou mencionar quais são as calorias vazias. Quanto poderemos viver? 4 vezes 7, 28, mais 70, 98 anos de idade. Mais ou menos com a média de vida dos unzas. Agora, por que envelhece? Vamos supor que você tenha o seu de jejum às 8 horas da manhã. Esse alimento, ele chega ao estômago e aí ele tem que permanecer quanto tempo? Mais ou menos 2 horas, porque é o estômago que se faz a digestão das proteínas. Só que entre o estômago e o duodeno existe uma válvula, um esfíncter conhecido como piloro. E hoje tem uma bactéria aí provocando um verdadeiro disarray nesse esfíncter. E por que ele fica fechado durante a digestão das proteínas? Porque o estômago produz o quê? Ácido. E é um ácido tão forte, se você colocar o dedo, ele queima. E como é que ele não queima? Por que ele não queima o próprio estômago? Porque o estômago conta de uma mucosa com uma geleia que não permite que esse ácido digira o tecido do próprio estômago. Quando uma pessoa tem um problema de gastrite, que aquela mucosa começa a se desfazer, o que acontece? O suco gástrico, o ácido clorídrico começa a digerir o quê? O próprio tecido do estômago, é um processo de autodigestão. O duodeno não tem essa proteção, então o esfíncter tem que estar fechado, porque se passa ácido clorídrico para o duodeno, o que vai acontecer? Úlcera gastroduodenal.
Então, 2 horas, você comeu às 8 da manhã. Às 10 da manhã, o cérebro manda uma mensagem para o pilouro para que ele pudesse o quê? Possa relaxar. Mas você talvez comeu muito rápido de manhã, passa num posto de gasolina enquanto está enchendo o tanque, olha lá assim, vê um sanduíche, ou um burrito, alguma coisa assim, e vou completar o café da manhã, o meu de jejum. No momento que você morde aquele sanduíche, o que acontece com o pilouro? Ele volta a contrair. Quanto tempo agora para o sanduíche? 2 horas. Meio-dia, o cérebro manda uma mensagem novamente para o pilouro. Só que o pilouro grita, não, agora estou vendo muito barulho lá de cima. E vem coisa pesada, é horário de quê? Horário do almoço. Quanto tempo de almoço agora no estômago? Hã? E eu pergunto, onde é que está o seu de jejum? Hã? Estômago. E o que aconteceu com ele? Fermentou. Produziu o quê? Álcool. Esse alimento já não é mais o quê? Um alimento é o quê? Um veneno. E quando ele seguir o seu trajeto, ele vai provocar o quê? Gases, dores de cabeça, distensão abdominal, colites, gastrites, diverticulites, todas as ites da gastroenterologia, na realidade, a maneira como nós não estamos sabendo cuidar do nosso organismo. E muitas pessoas seguem assim, às 4 da tarde, às 6 da tarde, e às vezes chegam em casa às 8 da noite, preparam aquele lauto jantar, sentam-se, respiram fundo assim de frente para a vítima, e o que é que dizem? Agora sim eu vou comer porque quase não tive tempo de comer durante o dia. Passou o dia todo comendo. E aqui vem as primeiras implicações. Às 10h30 da noite, nosso cérebro deveria estar começando a produzir alguns hormônios. Entre esses hormônios se encontra a melatonina. O que é que faz a melatonina? A melatonina é o hormônio mestre que desencadeia a produção de vários outros hormônios que vai fazer a recuperação do cansaço do dia anterior. E esse hormônio só é produzido entre 10h30 até 1h30 da manhã. Mas chega meia-noite, o que o estômago está fazendo? Está batalhando com aquele frango, não é verdade? Ele não tem como produzir. E quando termina o processo digestivo, meia-noite, meia-noite e meia, a quantidade de melatonina que se produzirá será uma quantidade o quê? Muito pequena. E a pessoa, no outro dia, quando se levanta, apesar de ter estado na cama por mais de 10 horas, quando se levanta, está pior do que quando deitou. Por quê? Porque seu organismo não está descansando. Está trabalhando 24 horas ao dia, 7 dias na semana. Aí o que acontece? A pessoa chega aos 35 anos de idade, vai no médico fazer um exame de sangue. Vem o resultado, o médico diz o seguinte, olha, eu tenho uma má notícia para você. O seu pâncreas só está trabalhando part-time. O que quer dizer isso? Você agora tem diabetes mellitus tipo 2. O pâncreas ainda produz alguma insulina, mas não suficiente para atender as demandas do seu organismo. Você agora precisa de quê? De algum hipoglicemiante oral. Mas a pessoa muda o estilo de vida? O que mudou no estilo de vida dela agora? Somente acrescentou um comprimido. Passam mais de 10 anos. E a pessoa volta no médico, o médico diz, eu tenho uma outra má notícia, seu pâncreas já se aposentou. O que quer dizer? Você agora tem diabetes mellitus tipo 1. Seu pâncreas já não produz nenhuma insulina, você agora depende de quê? De insulina injetável. Por que eu estou mencionando 35 a 45 anos? Não é por acaso. É que hoje, mais de 82% dos novos casos de diabetes estão pegando pessoas entre as idades de 35 a 45 anos. Estão pegando pessoas em idades cada vez mais o quê? Cada vez mais jovens. Então, se nós queremos começar uma reforma na nossa saúde, primeira coisa que deveríamos fazer o que é? Reduzir a quantidade de alimentos, principalmente o quê? Das calorias vazias. O Espírito Profecia menciona que pouquíssimas são as pessoas que necessitam de uma terceira refeição.
Terceira entre 3 representa quantos por cento mais ou menos? 30%. Então, há mais de 130 anos atrás, sem os conhecimentos que nós temos hoje, Deus já revelou à igreja, através da sua profeta, que reduzir a ingestão de calorias vazias é o primeiro passo para recuperar a saúde. Que intervalo eu deveria dar entre os alimentos? Quantas horas? Meia hora? Pelo menos 5 horas. Mas as pessoas perguntam, mas eu não aguento ficar 5 horas. Eu tenho fome. E hoje não, provavelmente amanhã à noite. Eu vou falar por que as pessoas comem muito. E como comer pouco sem sentir fome e se sentir com energia. Amanhã à noite, domingo. Então, o que eu posso fazer? Reduzir o consumo de calorias vazias. E eu creio que poderíamos começar hoje com jejum, não é verdade, pastor? Já são 20 para 1, que tal se a gente se estender aqui até as 5 da tarde? Ou vocês querem se despedir hoje primeiro? Muito bom. Vamos hoje à tarde seguir com os outros passos, logo depois do programa das mães. E depois também, durante a semana, eu queria dar uma parte especialmente para as mães, que está relacionado com a saúde das crianças e também economia doméstica. Como posso comer bem, me sentir energético e economizar? Para concluir essa manhã, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Cantares, bem rápido, porque eu sei que de tanto falar em comida, vocês já estão com fome. Livro de Cantares, no capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler o versículo 15. O texto diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que estragam a vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. O que Deus está dizendo para a sua igreja através desse texto? Para nós compreendermos esse texto, temos que compreender que o povo de Israel era um povo agrícola. E entre os produtos que plantavam estava o quê? A uva. E quando os vinicultores plantavam suas vinhas, eles tinham cuidado de colocar ao redor da vinha o quê? Cerca. E eles colocavam os paus da vinha, da cerca, mais próximo possível um do outro. As raposas grandes não conseguiam entrar, mas as raposinhas pequenas, espremendo-se entre as varas da cerca, entrava uma, entrava 2, entrava 15, entrava 20. Mas espera aí, raposa não come uva ou come? Não, raposa não comia uva. Sabe por que as raposinhas entravam na vinha? Porque não existia lugar melhor para as raposinhas brincar do que dentro da vinha. E elas começavam a brincar, e a vinha em flor, e começavam a saltar, resvalavam-se nas ramas do vinhedo, e quando o vinicultor vinha pela manhã, que olhava as flores, onde é que estavam? Pelo chão. Ele colocava a mão na cabeça, já sabia que essa colheita havia sido o quê? Arruinada. O que Deus está tentando dizer para nós hoje, irmãos, é que nós como igreja, já sabemos lidar com as raposas grandes, mas nós perdemos a habilidade de lidar com as raposas pequenas, e são as raposinhas que estão estragando a vinha da saúde dos nossos filhos, da nossa família e da nossa igreja. Eu vou citar 2 exemplos. Primeiro, se uma pessoa nos oferece café, o que nós dizemos? Eu não tomo, supostamente deveríamos dizer, né? Não dizer obrigado. O que eu deveria dizer? Olha, eu não tomo café porque a cafeína, ela é um estimulante do sistema nervoso central, ela aumenta a frequência cardíaca, ela irrita a mucosa do estômago e do intestino. Os estudos mais recentes indicam a relação entre consumo de cafeína e câncer de pâncreas. Só que depois de nós darmos um estudo bíblico, nós comemoramos com uma Coca-Cola desse tamanho que tem muito mais cafeína que o café. Só que o café é uma raposa o quê? Grande. E a Coca-Cola o que é? Uma raposinha. Nós já sabemos lidar com as raposas grandes, mas perdemos a habilidade de lidar com as raposinhas, e são as raposinhas que estão
tirando a nossa saúde, a nossa energia. Se nos oferece cigarro, o que é que nós falamos? Puxa, você quer receber um curso como deixar de fumar em 5 dias, em 30 minutos? Ofereça um cigarro a um adventista, não é verdade? Ele vai falar dos perigos do cigarro para os pulmões, para a boca, para os rins, para o estômago. Só que quando chega agora o verão, todo mundo gosta de ir para o fundo assim do quintal, preparar aquele churrascozinho, não é verdade? Só que aquele churrasco de carne gorda, quando a temperatura aquece, ela cai e entra em contato com a brasa. Quando ela cai, ela faz até um ruído característico. Como é que é esse ruído? O couro aqui do churrasquinho está bem afinado. O que acontece com esse ruído? Esse ruído é que a gordura se desfez em vários subprodutos. Entre esses produtos está o benzopireno. 1 libra de carne gorda pode produzir o equivalente a 5 miligramas de benzopireno, a mesma quantidade de benzopirenos produzido por 300 cigarros. A única diferença é que não desenvolvemos câncer dos pulmões, mas aumentamos o nosso risco de desenvolver câncer do intestino. Mas o cigarro é uma raposa o quê? Grande. E o churrasquinho é o quê? Uma raposinha. E o que a Bíblia está dizendo para nós essa manhã? Caçai as raposinhas, porque elas estão o quê? Destruindo a nossa vinha. Está destruindo a vinha dos nossos filhos, da nossa família e da nossa igreja. Irmãos, hoje vamos oficialmente abrir a temporada de caça às raposinhas, para que nós possamos realmente viver a vida de uma maneira saudável, para que Deus possa cumprir na nossa vida tudo que Ele pretende, e possamos realmente ser um exemplo para o mundo. Lembrem-se das promessas da Bíblia, que se nós obedecermos os mandamentos de Deus e os seus preceitos, os outros povos olharão para nós e que dirão: veja que povo belo e formoso, nenhuma enfermidade chega à sua casa, e o Senhor certamente está com eles.